Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Hoje as dicas de como melhorar a vida em todos os sentidos estão demais. Então sinta-se acolhido pelo abraço do programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E o programa de hoje tem uma luz muito especial preparada para atingir o seu coração na palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que fala sobre educação pela palavra. Mas a Seitonoi acrescenta que palavra ou educação pela palavra significa educar pela palavra falada, pelo pensamento, pelo sentimento e pela expressão, pelas nossas atitudes. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Quando o assunto é educar, transformar a potencialidade das crianças em realidade, não acontece mediante a opressão, mas com o sábio uso de um poder que está ao alcance de todos. Educação pela palavra. Confira com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado. Hoje vamos estudar mais um assunto importante dentro dos assuntos da Seitonoi, que é a educação pela palavra. E para falar desse tema, eu vou utilizar o livro Educação do Filho de Deus, que na verdade é o volume 2, de autoria do professor Keio Kanuma. Existe um capítulo aqui dedicado exclusivamente para esse tema, educação pela palavra. Vamos falar um pouquinho, na verdade, do que significa, antes de falar de educação pela palavra, educação da vida, que é o termo que nós da Seitonoi utilizamos quando nos referimos às ações que nós fazemos em relação à educação. Bom, dizemos educação da vida e não pedagogia simplesmente da Seitonoi, ao ato de você procurar extrair do ser humano aquilo que ele tem de melhor. Bom, na verdade, o que o ser humano tem de melhor? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que ele tem de melhor. Então, consiste a educação da vida em procurar fazer com que cada ser humano manifeste esse Deus interior, esta vida com V maiúsculo, nas suas atividades, no seu dia a dia. Quando falamos em Deus interior, ou imagem e semelhança de Deus, nos referimos aí para os cristãos, nos referimos ao Gênesis capítulo 1. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ora, então um educador é aquele que vai, através do uso da palavra, utilizando as suas palavras, extrair justamente do ser humano aquilo que ele tem de melhor, ou seja, o seu Deus interior. Que se manifesta esse Deus interior como? Ora, uma pessoa solidária, uma pessoa amiga, uma pessoa competente, uma pessoa dedicada e principalmente uma pessoa que deseja ajudar o seu semelhante. Outro dia eu estava vendo o trabalho de alunos de uma escola na cidade onde eu moro, que é em Arujá, e o tema do trabalho era ser responsável. O que é ser responsável? Eu fiquei muito feliz porque um dos grupos dessas crianças escolheu o seguinte subtema, né? O que é ser responsável? Eles disseram o seguinte: ser responsável é ajudar o próximo. Olha, isso me emocionou muito, viu? Porque, olha, vocês já imaginaram se todas as crianças do nosso país ou do mundo pensassem
que ser responsável é ajudar o seu semelhante? Então, no trabalho dessas crianças, que é no trabalho inclusive de ensino religioso, não vou citar o nome da escola aqui, mas eu quero dar os parabéns à escola por esse trabalho. As crianças dividiram, então, organizações governamentais que trabalham, por exemplo, ajudando pessoas carentes ou pobres, organizações não governamentais que ajudam, por exemplo, animais que estão passando por situação de risco, enfim, ONGs e projetos que justamente auxiliam o próximo. Olha que coisa fantástica! Ser responsável é ajudar o seu semelhante. É isso que nós dizemos que o ser humano tem dentro dele quando ele é estimulado, quando é estimulado nele esse desejo de manifestar as coisas que ele tem de melhor, ele procura fazer isso na sua vida. Ora, mas como que nós vamos fazer para extrair este dom, para extrair esse desejo da criança? É muito fácil. Nós vamos utilizar o que nós vamos falar hoje aqui do dom da da educação pela palavra, ou seja, da força da palavra. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro. A educação da vida consiste em apreender a essência do ser humano, conforme já dissemos. Isto é, conscientizar o homem de que ele é filho de Deus. Ou você pode dizer vida de Deus, ou criatura de Deus, ou simplesmente vida de Buda, depende da sua denominação religiosa. Ele é um ser divino, ou um ser búdico, ou um ser iluminado, enfim. Não importa as palavras, importa aí com que sentimento nós expressamos essas palavras. Possuidor de capacidade infinita e denominamos educação pela palavra a visualização da natureza divina. Ou seja, eu vou utilizar a palavra para visualizar a natureza divina. Agora vamos ver então o que é palavra e em que consiste a palavra. Bem, há 3 tipos de palavra. Poucas pessoas param para pensar nisso. Quando eu cheguei na Seito Noye, achei muito interessante isso, porque para mim, palavra era praticamente a palavra falada. Quando a pessoa diz também palavra falada, ela está se referindo também à palavra pensamento, né? Falo e penso. Interessante isso. Mas a Seito Noye acrescenta que palavra ou educação pela palavra significa educar pela palavra falada, pelo pensamento, pelo sentimento e pela expressão, pelas nossas atitudes. Então, assim, palavra tem 3 aspectos principais. Em primeiro lugar, consideramos a palavra interior, que são os pensamentos, as ideias e os sentimentos. As orações, a ideologia, a filosofia, enfim, todo esse conjunto de ideias interiores, nós nos referimos então a um aspecto da palavra, tá? Em segundo lugar, a palavra falada, tá fácil. E em terceiro lugar, a palavra implícita. O que será esta palavra implícita? Bom, a palavra implícita significa o comportamento e a atmosfera pessoal. Olha que interessante, quer dizer, a atmosfera pessoal também nós consideramos dentro da Seito Noye como palavra. Hoje, os estudos dentro da área de educação já comprovaram realmente que existe uma forte tendência nós seres humanos, de imitar aos outros, né? Esse instinto de imitação, ele inicia-se desde que a criança é bebê. Você pode ver que, às vezes, eu já fiz esse teste com as minhas filhas, ou até mesmo com crianças no metrô, você começa a piscar o olho para aquela criança, assim, que é um bebezinho, né? Ela olha para você e começa a piscar o olhinho dela também. Então, é uma forma dela se comunicar com você, imitando os seus gestos. Então, nós estamos muito ligados quando somos bebês e depois, quando crescemos, também no comportamento das pessoas. Veja, então, que esses 3 fatores são importantíssimos. Às vezes, muitas pessoas, eu digo para o meu filho ser dessa maneira, eu já falei para ele ser de outra maneira. O professor também disse, eu já disse para a classe agir dessa maneira. Mas a pergunta é, será que você está pensando de maneira correta e agindo de maneira correta? Será que nós pedimos algo para alguém, mas na hora da gente fazer este algo, a gente deixa para lá e dá uma disfarçadinha e faz de conta que não é com a gente? Aí exige do outro um comportamento que você mesmo não tem. A isso nós dizemos, então, educação pela palavra. Ou seja, não adianta você pedir para alguma pessoa fazer algo se você mesmo não consegue realizar a contento. Então, precisamos tomar bastante cuidado com essa questão.
Aliás, aqui eu estava lendo aqui esse trecho, mas eu lembrei, na verdade, de alunos nossos, né, que eles diziam muitas vezes assim, a professora pede para fazer tal coisa assim, assim, assado, mas ela não entregou o trabalho na hora certa quando a gente pediu, ela não entregou a nota dela quando a gente pediu. Quer dizer, eles vão reclamando, quer dizer, ela exige isso, mas não faz assim com a gente. Eles percebem esse tipo de coisa. Assim, em casa também pode acontecer o mesmo. Se o pai é uma pessoa, ou a mãe, ou o avô, a avó, quem cria, é uma pessoa ordeira, cuida das coisas, guarda as coisas, muito provavelmente a criança vai imitar isto. Às vezes ela não imita de cara não, viu? Às vezes ela dá uma disfarçadinha, só para fazer uma birra lá, ela finge que não é com ela e deixa as coisas de lado, às vezes só para tomar uma bronquinha também, né? Mas, normalmente, a criança depois, se não estiver manifestando esse dom, né, de ser uma pessoa organizada, naquele exato momento, futuramente, ela vai expressar isso na sua vida. Isso eu não tenho a menor dúvida, tá ok? Bom, vamos lá. O que é a palavra? A palavra, no sentido amplo, é todo tipo de vibração e engloba, inclusive, ondas de rádio, de TV e companhia limitada. Bom, você está assistindo o programa Seiichi no Ie na TV. Está chegando aí na sua casa. Ela está chegando através de ondas. Essas ondas estão sendo captadas pela antena da sua televisão e estão aí em forma de imagem dentro da sua casa, não é verdade? Bom, você olhando à volta do seu televisor, dá uma olhada aí ao redor do seu televisor, você está vendo essas ondas chegarem até você? Não, não está, não é? Mas essas ondas estão chegando. Se elas não estivessem chegando, aí você não estaria vendo o programa de televisão. Pois bem, essas ondas, elas são invisíveis, mas quando elas são captadas pelo aparelho de televisão, elas são transformadas pelo aparelho em imagem e som. Assim também, quando nós emitimos uma palavra, essa palavra sai em forma de vibração, chega na outra pessoa e depois ela é transformada em atitudes. É verdade. A palavra chega até mim e transforma-se em atitudes. Isso aí, quem é que não viveu isso no dia a dia? Por exemplo, a palavra expressão fisionômica, ou então expressão, vamos dizer, você está no trânsito, ou você está andando na rua, alguém faz um gesto para você nada agradável, né? Qual que é a sua reação? Bom, se você for uma pessoa muito boa, Seiichi no Ie, você vai dizer muito obrigado, né? Isso não foi nada, não é comigo, você vai dar uma disfarçada. Mas normalmente a reação nossa é de reagir da mesma maneira. O que aconteceu? A pessoa fez um gesto, ela não falou nada. Esse gesto veio como uma vibração, ou seja, veio na forma de visão. Provocou um sentimento em mim, uma reação. E esta reação manifestou-se em forma de um gesto que eu fiz, ou então de um agradecimento. Isto, então, nós chamamos de palavra. Todo ser humano, obviamente, nós já dissemos anteriormente que é filho de Deus, não é verdade? Ele tem Deus dentro de si. Essas vibrações divinas, esta força da palavra divina, está hoje pairando ao nosso redor. Por exemplo, no Gênesis capítulo 1, Deus criou tudo através da força da palavra. Deus era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E Deus disse. Conforme Deus vai dizendo, as coisas vão se desenrolando. Deus cria o mundo através da força da palavra, vai criando todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, e vai vendo que tudo era bom. Né? Criou céu e terra, separou o firmamento, criou homem, criou mulher e viu que era bom e viu que era bom. E ao terminar a sua obra, viu que era muito bom. Será que essas palavras de Deus já deixaram de vibrar? Já deixaram de estar aí no ar? Será que a obra de Deus foi completa e aí parou? Não. Deus continua criando as suas obras no seu filho, na sua filha, em você, no seu educando, no educador. Continua criando. Deus deseja se expressar através de você. Quem não acredita nisso, vou fazer uma comparação com a televisão, vai. Vamos supor que alguém chega para você e diz assim, olha, dá para você pegar esse seu aparelho de televisão e levar lá para a minha casa para a gente assistir um programa de televisão? Alguém, em sã consciência, vai dizer assim, escuta, na sua casa tem as vibrações da televisão chegando? Alguém vai perguntar isso? Ninguém pergunta, né? Chega lá, pega a televisão, põe embaixo do braço, foi um aparelho pequeno, né? Leva para casa do amigo, põe a televisão, liga e se não estiver funcionando, você vai dizer, cadê a antena para captar, né? E põe lá a antena e está pegando a imagem. Por quê, né? Isso é a fé, não é? Por exemplo, a pessoa tem fé, quer dizer, ela acredita no invisível. Ou seja, ela sabe,
tem certeza absoluta que naquela casa as ondas de televisão estão pegando, estão chegando. Então ela vai transformar aquelas ondas que estão pairando no ar em imagem e som. Ora, as ondas da vibração de Deus, que é a força da palavra, está aí vibrando, está pairando no ar. Para nós, seres humanos, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber captar isto, transmitir isto de uma forma que as outras pessoas captem também e fazer então com que a outra pessoa desenvolva aquilo que ela tem de melhor. Essa é a função do educador. Então, papai, mamãe, tem que tomar muito cuidado em casa para que ele possa educar o seu filho, assumir a responsabilidade da educação usando o dom da palavra, né? Se o pai chega para o filho e diz assim, filho, senta lá no computador, filha, fica na frente da televisão assistindo o programa de TV, filho, vai fazer tal coisa, para não ter a responsabilidade de estar próximo do seu filho e conversar com ele, expressar elogio a eles, com certeza ele está delegando a função de educação para outras pessoas que estão por detrás da TV, que estão por detrás do computador, que estão por detrás das diversas mídias. Então nós temos que dividir a responsabilidade da educação assumindo uma parcela dessa. É muito comum hoje também, eu vejo os pais preocupados, né, com o relacionamento do seu filho, mas veja bem, papai, mamãe, chega em casa, né, ou então vamos fazer um retrospecto aí. Há uns anos atrás, pai e mãe era visto, né, como às vezes um herói, né, o pai que ensinava a fazer a pipa, o pai que ensinava a rodar o peão, a mãe que ensinava a cozinhar, enfim. Então era assim, pai, me ajuda a fazer a pipa, pai, me ajuda a rodar o peão, pai, me ajuda a construir esse carrinho. E hoje, como é que está a história, né? Filho, me ajuda a ligar o DVD, filho, como é que mexe nesse celular, filho, como é que liga o computador, filho... Quer dizer, inverte-se o papel, aquilo que o filho deveria admirar é o pai que começa a admirar, e aí o pai usa o filho como vitrine, né? Diz, olha, meu filho sabe mexer nisso, fica disputando, entre os pais ficam disputando. Ah, meu filho, olha, ele sabe mexer aqui no meu celular que nem eu sei. O outro, isso não é nada, o meu liga o computador com o dedo do pé. Aí, não, isso não é nada, o meu faz malabarismo. Quer dizer, fica disputando para ver quem o filho é melhor, dá um tremendo mau exemplo, que mau exemplo também é força da palavra, e aí depois quer que o filho respeite o pai. Quer que o filho respeite o professor. Não dá certo isso. Então, vamos assumir a responsabilidade da educação a partir também dos exemplos. Então, falamos a palavra falada, ou seja, essa vibração que utilizamos no dia a dia, quer dizer, você é filho de Deus, você é capaz, eu acredito em você. Elogiar os pequenos progressos do seu filho, sem dúvida alguma, e também fazer com que essa criança, através dessa palavra, manifeste aquilo que ela tem de melhor. Vamos cuidar então dos nossos pensamentos e sentimentos, porque o pensamento gera sentimento. Então, por exemplo, você na sua casa recebe um estímulo e já reage com braveza, brigando e batendo, ora, você está expressando os seus sentimentos através do seu corpo de uma forma negativa. E vamos cuidar também daquilo que nós expressamos no nosso dia a dia, ou seja, se eu desejo algo do meu filho, eu tenho que expressar este algo no meu dia a dia através das minhas ações, das minhas atitudes. Bom, eu gostaria de fazer até um convite para você, para que você se torne um mantenedor do programa Seiichi Onoye na TV. É isso mesmo. Nós temos muitas pessoas que assistem o programa da Seiichi Onoye e às vezes não têm tempo, estão sem tempo de frequentar uma reunião nossa, mas nós gostaríamos de convidar você a participar desse programa que tem levado tanta alegria, tanto benefício a muitas pessoas. Para você se tornar um mantenedor da Seiichi Onoye, do programa Seiichi Onoye na TV, você pode pegar as informações no 0800 770 2600 ou até no www.sni.org.br. Lá tem todas as informações, inclusive todos aqueles que são mantenedores do programa da Seiichi Onoye na TV ganham livros de presentes, uma forma da Seiichi Onoye agradecer a você por se tornar, então, um mantenedor do programa. Fica, então, o nosso convite. Ligue para a gente, participe da Seiichi Onoye. Muito obrigado. Nossos corações foram o alvo em que acertou em cheio o programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela participação de todos. E para finalizar, a esperança é imortal, por isso um coração cheio dela desperta para a sua natureza
eterna. Então vamos encher de esperança no nosso momento de oração os nossos corações. Oração para a concretização do reino de Deus na terra. Aqui, onde me encontro agora, é o reino de Deus. É o paraíso, é o mundo governado pela vontade divina, é o meu lar. Neste momento, eliminei do meu coração todos os sentimentos de desarmonia, tais como angústia, ira, ódio, ansiedade, tristeza, antagonismo, e confiando inteiramente em Deus, que é todo amor, paz e harmonia, entrego o meu coração em suas mãos. Este é um mundo governado por Deus. Unicamente Ele é o nosso dirigente, e nós o seguimos com o coração dócil, a fim de que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Neste momento, abandonei completamente o pensamento egoísta de querer dominar o mundo e as pessoas, e agora anseio unicamente viver conforme a vontade de Deus. E por ter aberto assim a janela do meu coração, o amor de Deus flui para dentro de mim e preenche todo o meu ser. Através de mim, Deus ama e abençoa todas as pessoas. E por estar em sintonia com Ele, eu também amo e abençoo todas as pessoas, porque o amor de Deus preenche todo o meu ser. E porque esse é um amor absoluto e imparcial, jamais surgem em mim pensamentos negativos como a desconfiança, a inveja, o ódio, etc. Porque a sabedoria de Deus preenche todo o meu ser. Conheço a lei da mente. E por conhecer a lei da mente, sei que cada pessoa será medida segundo a medida com que ela medir os outros. Isto é, será julgada segundo o juízo com que ela julgar os outros. E sei também que a paz de espírito está longe dos que vivem julgando e censurando os seus próximos. Por isso, procuro sempre ver nos outros unicamente a perfeição da sua imagem verdadeira e reverenciar a sua natureza divina. E pelo fato de eu crer na natureza divina do homem e procurar sempre ver e reverenciar este verdadeiro aspecto das pessoas, todos aqueles que de mim se aproximam passam a manifestar claramente essa natureza divina e jamais se apresentam a mim como pessoas perversas, visto que todas as pessoas que se aproximam de mim passam a manifestar a sua natureza divina, infalivelmente se estabelece paz e harmonia ao meu redor. E aqui mesmo, onde estou agora, manifesta-se o paraíso terrestre em toda a sua magnificência. Eis que me vejo habitando agora e aqui mesmo o belo paraíso terrestre. Com a minha alma cada vez mais purificada, dirijo-me para Deus. O Espírito de Deus me envolve, preenche o meu lar, e com sua luz resplandecente ilumina todos os lugares aonde vou. A paz, o amor, a sabedoria e a verdade estão repletos no meu ambiente, no meu lar, na minha mente, no meu coração. Enfim, em todas as coisas. Não existem nenhum mal e nenhuma treva, porque este é o mundo onde existem unicamente o bem e a harmonia. Sou um com o Espírito de Deus. Uma grande paz me envolve totalmente. Eu renasci, vivificado pelo amor de Deus. Graças vos rendo, Senhor, por esta grande bênção.